Antônio Horta. Manda um solinho pra nós aí, velho. Bituca, quando chegou em Belo Horizonte, que é o Milton Nascimento, né? O Bituca, quando chegou em Belo Horizonte, ele era um cantor de bailes da noite mesmo. E foi morar no mesmo prédio que a gente. Então foi lá, o Bituca morava lá no quarto andar, numa pensão da Bem-vinda, né, Lu? É. Um rango horroroso. Ele morava lá. A gente filava a boia na pensão da Bem-vinda. Então, tá o negócio, um bicudo cheira o outro, né? De repente, o Bituca tocando violão nas escadas do edifício. Mas eu conheci o Bituca assim, né? Na escadaria. Na escadaria, fazendo. Minha mãe tinha mandado comprar leite. E aí, como todo menino de 10 anos, aquela disposição, né? Não pegava o elevador, descia 17 andares assim, a pé, correndo. Então deixa eu só apresentar o pessoal para sentar na frente dos bois. Então, gente, Lô Borges, né, que eu já falei antes. Depois nós temos aqui o Wilson Lopes, que é instrumentista, compositor e arranjador. Depois o Beto Lopes, também cantor, compositor e instrumentista. Depois a Marina Machado, que é cantora. Depois a participação do Flávio Henrique, que é músico e compositor. Do outro lado nós temos o Murilo Antunes, que é compositor. O Beto Guedes, que é cantor e compositor. O Toninho Horta, cantor e compositor, e depois o Marilton Borges, que é músico, arranjador e cronista. Você está aqui em casa, né? Eu estou bastante em casa. Pois é, todo mundo aqui todos são velhos conhecidos, né? Eu fiquei super feliz com a presença dessas pessoas que estão aqui, amigos antigos e... Pois é, mas ele merece, gente. Então, conta aí, você começou cedinho, você está falando o quê? Você tinha 10 anos, 13 anos, você já... eu comecei com música e foi junto com o Beto Guedes, que está aqui honrando aqui a presença. Eu comecei, eu tinha um grupo, eu e o Beto montamos um grupo para cantar a música dos Beatles. Logo depois que a gente conheceu o trabalho, o Beatles, né, que foi uma loucura, né, no mundo inteiro. Em Belo Horizonte também teve uma cidade muito bitomaníaca. E a partir desse encontro meu com o Beto, comecei a gente tocava em programas de auditório, tocava na Secretaria de Assistência, né, de Saúde e Assistência, que hoje é o Minas Centro, cantava na Rádio Confidência. E aí começou, quer dizer, era uma coisa amadora, mas era pré-profissional, né? Na verdade, a gente estava começando um caminho profissional ali, né? Que a gente cantava para público, né? Petilândia, que a gente cantava para público mesmo, né? O Marilton levava a gente para cantar também em alguns lugares. Isaías Lansky, né? Programas da TV Itacolomi do Isaías Lansky, do Radic, né? Também tinha a Radiclândia, ou seja... O que é interessante que, por exemplo, eu lembro que eu já era parceiro do Márcio Borges, irmão do Marilton, né? O Marcinho, que fez o livro Os Sonhos Não Envelhecem, e o Lô jogava botão, ficava ouvindo a gente fazer música, e eu lembro disso na Rua da Bahia, que já foi um endereço depois do edifício Levi. E o Bituca chegou até a frequentar lá em casa, no Alto do Batista, lá eu fiz uma música com ele em 66, chamada Seca em Paz, que ele briga para não mostrar para ninguém. Um dia a história vai tentar descobrir essa música. Mas assim, quer dizer, eu acho que veio todo mundo no caminho, quer dizer, um pouco mais velhos, né, uma escadinha de gerações, né, e se aglutinou ali no Clube da Esquina. No princípio dos anos 70, todo mundo já estava mais ou menos com a mesma idade, quer dizer, todo mundo já estava mais ou menos maduro, assim, quando aconteceu a explosão do Clube da Esquina, né? Lá em casa tinha uma sala muito grande e as pessoas ensaiavam lá em casa. E eu adorava, assim, os ensaios, ficava super curioso, eu era criança, ficava super curioso e gostava de ver os ensaios, mas a hora que eu mais gostava era quando acabava os ensaios, ia todo mundo embora, ficava aquele monte de instrumento lá só pra mim. Aí eu ficava assim, tentava tocar contrabaixo, acústico, sabe aquele grandão? Tentava tocar aquele contrabaixo assim, aí eu subia nele igual fosse um cavalo, assim, eu montava no contrabaixo, eu botava ele no chão, ficava tocando contrabaixo, assim. E o Bituca foi um cara que me deu um violão, né? Ele deixava eu tocar no violão dele, assim. Eu tinha
me mudado nasci em Montes Claros, tinha me mudado para Belo Horizonte. E passou logo um mês que eu tinha chegado, ou talvez mais. Meu pai veio junto, trouxe com ele essas coisas da oficina, né? Ele é meio marceneiro, meio pintor. E eu já costumava mexer com esse material. Fiz uma patinete. Maravilhosa. O pessoal fazia uma patinete, mas faziam... eu tinha habilidade e ferramenta para fazer patinete. Então, Sim. eu apareci com um assim, aí o Lô me viu passando com a patinete e... Eu entrei na frente para ser atropelado por ela. Você ficou de olho na Como patinete assim que eu dele, fiquei né? da patinete? Eu falei assim, pô, Então, aí o Lô queria a patinete de qualquer jeito, aí eu falei, bom, então eu estava me interessando também por moedas, né? Coleção de moedas. Então, ele me fez fazer 2 parcelas. Uma porrada de dinheiro, peso, aqueles que não valiam nada. E a outra metade seria $1 de prata. $1. A gente acabou fazendo negócio e tal. E ele acabou coçando, ficando com o patinete. eu fiquei com a patinete. Teve uma certa intriga, assim, anos depois da gente ter passado de 40 anos de idade. Começamos a discutir se eu paguei ou não paguei a patinete. Então, era uma discussão um pouco assim, debilóide, eu acho, pela idade. Mas a gente discute até hoje. Até hoje vocês não chegaram à conclusão. Não, ano passado nós sentamos num bar uma vez, quase nós brigamos. Não, a patinete você não me pagou, eu falei, paguei. Eu sou honesto desde os 10 anos de idade. Como é que começou o Clube da Esquina? O nome Clube da Esquina, porque a turma tinha uma calçada lá na rua de Vinópolis, com Paraisópolis, na Santa Teresa, e a turma ficava tocando. Tinha um bar, hein? Lógico que tinha um bar perto, né? Tinha que ter, né, Toninho? Tinha que ter. E a turma tocava violão ali na esquina e tomava cerveja, etc. E o telefone tocava em casa e procurava alguns dos meus. Cadê o Lô? O telefone pulou. A mamãe, assim, quase que brincando, né? Ou pejorativamente, mas não, porque ela não chega a ser pejorativamente. Ela falou, o Lô tá lá no clube dele, lá no Clube da Esquina. Porque na verdade... Era um clubinho da Nela, né? Porque na verdade eu já tinha contado para ela, como esse nome, eu já tinha falado para ela, que na verdade o nome surgiu, foi um cara da esquina, ficava sentado lá na esquina, o Geraldo. Você lembra do Geraldo? Geraldo. O Geraldo que falou. Tira o marido. Na verdade a gente não tinha assim, a gente era classe média baixa, a gente não tinha dinheiro para frequentar as festas dos clubes legais, etc. Até do Oasis, que é o clube lá de Santa Teresa, a gente não tinha como entrar nas festas. Então a gente falava assim, o nosso clube é aqui mesmo, é aqui na esquina. A gente fazia festa na esquina, juntava dinheiro, aí comprava bebida, comprava comida, tira-gosto, aí ficava todo mundo na esquina tocando violão, quer dizer, eu tocando violão. Virou uma música, né? Do Lô com o Marcinho e o Bituca. O Bituca apresentou um tema, e o Bituca... Não, foi o contrário. Eu estava fazendo um tema, o Bituca se sentou junto. O Bituca fez a segunda parte, o Marcinho meteu uma letra chamando Clube da Esquina, fazendo menção a essa reunião da rapaziada lá. A canção virou um disco histórico, né? Eu ia ser um Lô na época, tinha 17 anos. Eu fiquei absolutamente apaixonado com a possibilidade de estar fazendo uma música, ainda mais com o Milton, né? Foi muito legal. Foi assim. Milton, você e o Marcinho, seu irmão. Foi tudo num dia só. Nós fizemos numa tarde, nós fizemos a parte musical. E o Márcio estava trabalhando na cidade. Aí quando ele chegou lá para 6 horas da tarde, aí eu e o Bituca já estava na casa da minha mãe, tocando aquela música que a gente estava compondo, né? E quando o Marcinho chegou, a música estava pronta. Aí foi uma celebração total. O Marcinho toca muito entusiasmado, né? Pô, que maravilha essas músicas que vocês fizeram, que não sei o que lá. Então, o Bituca falou, então pode começar a escrever. Aí eu lembro que acabou a energia elétrica esse dia. O Marcinho escreveu A Luz de Velas, bicho. A letra do Clube da Esquina. Hein? O apagão, então. É com apagão dos anos 70. Aqui, então vamos... Tocar o Clube da Esquina? Claro. Então vamos tocar o Clube da Vamos Esquina? lá, gente? Vamos cantar todo mundo? Noite chegou outra vez, de novo na esquina, os homens estão, todos se acham mortais, dividem a noite, a lua e até a solidão. Nesse mundo a gente sozinha se vê, pela última vez, à espera do dia
naquela calçada, fugindo pra outro lugar. Perto da noite estou, o rumo encontro nas pedras, encontro de vez um grande país. Eu espero do fundo da noite chegar, mas agora eu quero tomar suas mãos. Vou buscar onde for, vem até a esquina. Você não conhece o futuro que temos nas mãos. Agora as portas vão todas se fechar. Eu acho que esse disco, ele foi um disco muito importante para muita gente, não só para o próprio Milton como Lô, né? Mas foi um disco que ajudou muito a abrir um pouco dos horizontes aí, né? Para o próprio Toninho, para mim mesmo, para o Magnetizo, para o Tavinho Moura, Flavinho, Venturini, né? Acho que foi um disco importante. Como é que vocês conviviam com os outros movimentos nacionais? Como é que é? Como é que vocês conviviam com os outros, né, músicos brasileiros, com outros movimentos, bossa nova, tropicália? Eu até que teve uma época que eu estava assim meio pro lado do rock e a bossa nova para mim era uma outra coisa. Então eu era mais assim da Jovem Guarda do que realmente da bossa nova, entendeu? Eu era invocado com isso. Pois é. Você era invocado com isso? Voltando um pouco tempo atrás, na época do edifício Levi, por coincidência, o Beto foi morar 50 metros do edifício Levi, no edifício que eu morava também. Então era o Beto no 9º andar e eu no 2º andar, uma coisa assim. E eu era o bossa novista, que eu sou irmão do Paulinho, que me ensinou a tocar bossa nova, baixista da noite, da turma do Marito e tal. E ele e o Lô já era aquela inspiração, veio do rock, dos Beatles. Então eu passava na esquina, estavam os dois conversando de chapéu, meio John Lennon, assim, aí eles não me olhavam e eu nem olhava eles. A gente simplesmente ignorava uns aos outros. Mas aconteceu um festival em 69, você lembra lá no Instituto de Educação, que era hoje a antiga Secretaria de Saúde e Assistência, né? Minacentro hoje, né? Hoje Minacentro. Então foi lá que aconteceu o primeiro festival estudantil da canção. Aí não teve jeito, aí todo mundo estava inscrito no mesmo festival. Foi maravilhoso. Foi nesse festival, qual festival que vocês participaram? Vocês dois, Lô e Beto, que a apresentadora apresentou Beth Guedes e Lu Borges. Foi esse festival. Foi esse mesmo? Aconteceu uma coisa inacreditável nesse festival. Tinha a música Equatorial, que era a música minha do Beto, que o Nelson Ângelo, um grande compositor também da mesma geração da gente, Nelson Ângelo fez um arranjo para a orquestra e chegava a uma certa altura do arranjo que era assim, 8 compassos de quelque chose, qualquer coisa. Aí os músicos se recusaram a tocar, os músicos da orquestra. Então não teve o arranjo, nós tocamos só eu e Beto, sem o arranjo. E aí entramos eu e Beto, né, Pois é, mas quando vocês foram apresentados, Beth Guedes e Lu Borges. Entrou Beth Guedes e Lu Borges. Você falou no do arranjo? Não, porque eu me lembrei de uma coisa. Eu tive um arranjo também. Eu concorria nesse mesmo festival com uma música chamada de Arabella, que a Joyce cantou com o Naná. E eu fiz um arranjo para violino, foi o meu primeiro arranjo de cordas. E estava tão ruim o arranjo, quer dizer, eu achava que estava tão ruim. Aí os caras começavam assim, parecia que estavam miando, no violino, e ninguém tocou nada. Ficou tão feio que eu falei, não, pelo amor de Deus, para, não vão tocar não. Agora, quando você falou que eles recusaram de tocar a música do Nelson, então, na verdade, a orquestra que era muito ruim. E o arranjo não devia ser tão ruim assim, não. Eu viajei 15 vezes para o Japão, né? Então pude conhecer muito o carinho dos japoneses, saber, né, o sentimento deles, até essa coisa de timidez que o mineiro tem, casa muito bem com aquela coisa mística, né, do japonês, que são pessoas altamente assim, retraídas à primeira vista, mas quando você dá uma colher de chá, dá uma bola assim, a pessoa fica seu fã, e aí começa a trazer presentes, leva para jantar, eles são realmente muito carinhosos. E eles fizeram, né, já há bastante tempo, tem um clube da esquina, um fã-clube. Eu tenho um cartãozinho, quando eu fui lá no Japão, eu ganhei um cartãozinho, Lô Borges, clube da esquina, sócio número 1000. Pois é, agora você acha que esse movimento na época ele foi tão valorizado quanto merecia? Não porque... Acho que não.
inclusive as publicações literárias que tiveram sempre valorizaram mais a Tropicália. Eu estou até fazendo um livro agora, que é o Livrão da Música Brasileira, com 500 partituras da história da nossa música, e eu vou falar um pouco na introdução da importância musical do Clube da Esquina, que foi superior, indubitavelmente maior que o tropicalismo, nesse aspecto musical que o Clube da Esquina teve. Então, acho que, não sei, porque naquela época não existia mídia, o mineiro é muito retraído, quer dizer, quem seguiu a onda do Clube da Esquina, agora você pode ver, quer dizer, se não fez um sucesso estrondoso naquela época, hoje tem escolas de música mineira no mundo inteiro. Eu viajo anualmente para vários lugares do mundo e posso ver que tem gente que está tocando as músicas do Beto, do Lô, do Toninho, do Milton. Isso é uma coisa rara, né? Quer dizer, é por causa do valor exatamente da consistência musical, harmônica, melódica. Com relação a esses movimentos musicais que aconteceram, tem uma diferença muito grande, assim, por exemplo, do tropicalismo, que aconteceu mais ou menos um pouco antes do Clube da Esquina, mas era um movimento de desmontagem estética, vamos colocar assim, que eles pegavam coisas assim, umas músicas daquele coração materno e tal, colocavam assim, né, em evidência na frente da televisão e tudo, mas para desmontar aquela coisa que existia um preconceito, né, de que as pessoas que gostavam de música boa eram de elite, e eles queriam forçar um pouco a barra nesse sentido. O Clube da Esquina já não, era privilegiando assim, a harmonia intensamente, a poesia na música. O Clube da Esquina não era formalmente um movimento. O tropicalismo era formalmente um movimento. Os caras se reuniram, vamos fazer um movimento para fazer isso. Avançavam sobre as mídias, então, caras... né, em conjunto, assim. Do caso daqui, não. Era as músicas falando por si, né? Elas foram vencendo pela harmonia que não estava acontecendo no Brasil, né? Então foi muito mais no sentido dessa qualidade musical que chamou a atenção. Uma coisa que não estava se fazendo. Agora, Flávio, você tem parceria, né, com o Murilo, com o Toninho Horta, tem parceria com o Lô também? Com o Lô não tem ainda, não. Pretendo ter, brevemente. Teremos brevemente. Eu dei uma sorte muito grande, acho que eu nunca contei isso pro Toninho. Quando eu tinha, em 1980, eu tinha 12 anos, a minha mãe, que era colega de trabalho da Dona Geralda, que é a mãe do Toninho, chegou num Natal com um disco branco, do Toninho Horta, aquele disco branco. E minha mãe me deu esse disco e lá em casa tinha poucos discos. Eu me lembro que tinha o Caçador de Mim, que era um disco do Milton que eu gostava muito, algumas coisas do Chico Buarque. E eu peguei esse disco do Toninho, que era um disco denso para um menino de 12 anos. E eu gostei muito de uma música lá que chamava Minha Casa, que era a segunda, eu adorava aquela música. E quem diria que mais tarde, né, eu fosse acabar virando músico e conhecendo, e quando eu caí nesse mundo da música, eu já gostava de Toninho Horta, então acho que eu já comecei um passo na frente, assim. Pois é, mas o Lô também já gravou, né, no CD de vocês, ele gravou uma música sua, não é? Teve uma vez que eu cantei uma música do Flávio Henrique no disco da Vanessa, não é isso? Vanessa, um disco meu, uma música minha do Robertinho, que o Lô cantou com a Marina, num disco que eu fiz com a Marina em 97. E aí, eu entrei para esse mundo da música. Eu comecei muito com o Robertinho Brant, que nós tínhamos 14, 15 anos, a gente era colega de sala. E o Robertinho, sobrinho do Fernando, então eu convivia muito na casa do Dr. Moacir, ali, que é o avô dele, e via passar lá toda hora. E lá os discos do Beto, do Lô, do Toninho eram fartura, né? Sempre chegava lá primeiro, todo mundo ouvia, o Fernando mostrando aquilo tudo pra gente, conhecia ele muito novo. Então realmente eu era bastante fã de todos eles. E me dei a sorte de começar a conseguir fazer música com eles, muito Agora, através do Murilo. Gravou uma música minha também. Pois é, gravou. Fernando Brant. Pois é, você gravou Flor de Minas, não é isso? Eu me pergunto de que mundo e de que sonho é você. Eu tô aqui na rua da Bahia a pensar de onde é que eu vim, onde fui parar. Fome de ser, sede de estar, e quem me vem lá é você pra me alucinar. Eu tomo uma cerveja bem depressa pra disfarçar. Meu corpo é um tremor, parece um vulcão. Não sei esconder minha paixão.
sei domar o coração. Eu tava assim à toa, só deixando o tempo passar. Quem é você, quem somos nós e quem sou eu? Seu sorriso me atropelou e a sua luz iluminou. Tiparedam pam pam pariram. Tiparedam pam pam tiparedam pam. Todo mundo que grava a música da gente, a gente acha legal, Claro. seja pessoa muito famosa, muito conhecida, ou até pessoa que está começando, que as pessoas não conhecem. É sempre um prazer ter sua música gravada, né? Qualquer compositor quer ser gravado pelos artistas. E agora tem assim, umas coisas que emocionam mais, que tocam mais. Por exemplo, o Tom Jobim gravar o Trem Azul. Na verdade, ele é um dos maiores compositores do século, né? Tipo, de música popular do mundo, né? E o fato de ele ter gravado uma música minha, porque como ele é um grande compositor, né, uma produção assim de, sei lá, 600 músicas direto, então normalmente ele gravava as próprias músicas, as músicas dele, né? Então nesse disco dele, o fato de ele gravar uma música minha é uma coisa assim que mexeu muito comigo. Agora a Elis Regina também ter gravado música minha. Na verdade a gente gosta, né? Quando é que vocês se encontraram com o Lô? Hoje vocês acompanham, vocês fazem shows juntos, não fazem? Quer dizer, gravam juntos e tudo? Conheci o Lô, tinha uns 20 anos de idade. Conheci no Barboleta, ele foi com o Paulinho Carvalho lá, me ver tocar e tal. Onde que é? Onde que era esse Barboleta ali na Getúlio Vargas com Afonso Priano. Barboleta. E tinha som instrumental, jazz e tal, era muito legal. Aí eu conheci ele lá e ele deu um toque pra tocar na banda dele e tal. Aí foi daí que eu comecei a tocar com ele, com o Beto, com o Flávio, Toninho Horta e tal, o pessoal do Clube da Esquina. Aí mais tarde o Lô me ligou, bem agora, mais pra frente, falou, pô, eu queria fazer um lance de violões e tal, de trio, de violões e tal. Eu falei, vamos chamar o Wilson, que a gente faz 3 violões e tal. Aí, né, deu aí toque foi no super Wilson. legal, a gente começou a rodar, fizemos vários shows, né, Lô? Fizemos, E, poxa, shows legais. shows maravilhosos, que shows maravilhosos. Então, rodando pra caramba, a gente fez muito trabalho assim, fizemos banda, às vezes a gente faz duo, o Beto faz duo, uma coisa assim bem assim legal mesmo, a gente tá sempre fazendo. Esse contato com o Clube da Esquina foi a coisa mais importante, com certeza, assim, acho que pra mim e pro Beto, não tem nem dúvida de falar por ele. Por mim, assim, eu lembro que a gente era jovem e ficava aquela onda, pô, vontade de ir para os Estados Unidos, estudar na Berkeley, né, aquela coisa, guitarrista, a melhor coisa do mundo. E graças a Deus não conseguimos ir. E porque aí conhecemos essas coisas que estão aqui, nossos mestres, eternos mesmo. Foi a maior faculdade de música que a gente teve e tem. O disco Clube da Esquina, assim, é o disco de cabeceira nosso. Quem quiser aprender música, quiser se dar bem com a música, tem que ouvir no Clube da Esquina. É impressionante, assim, esses caras assim, fundaram mesmo uma coisa impressionante, musicalmente falando. O casamento do Toninho Horta foi quando a gente conheceu o Milton, que a coisa até começou, foi super legal. Casamento sem 3 pontas. Aí fomos e tal, eu e o Beto, aí o Milton vindo assim, foi legal, que ele vindo, tava eu, o Beto e um amigo. A hora que o Milton passou, aquela coisa, né? O máximo, aquela coisa. Aí eu dei 2 tapinhas no ombro dele e falei, ô Milton doidão. Aí ele olhou pra mim assim, não falou nada daquele jeito, ele seguiu. Eu falei, nossa, o cara ficou com raiva demais, né? Eu falei, ixi, deixa pra lá. O bicho passou 10 minutinhos. Continuamos a tocar violão lá, curtindo, tomando cerveja, tal, tocando violão. Mas não deu 10 minutos, minutos, assim, ele voltou, assim, olhou. Quem que é doidão aqui? Quem que é doidão aí? Faz o Lenny McCartney, então. Que joia! Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa mais temer, não precisa das nuvens. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da solidão. Todo dia é dia de viver. Sou da América do Sul, sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais. Onde é que eu sou da? Sou da América do Sul, sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou você, sou do mundo, sou Minas Gerais.
cidade.